Durante 31 anos, Joaquim Paulino de Souza transformou a solidariedade em um hábito. Aos 69 anos, ele precisou encerrar a trajetória como doador de sangue por atingir a idade limite para a doação. Ao longo desse período, foram 124 doações. Segundo o Hemopa, considerando que uma doação pode beneficiar até 4 pessoas, a história de seu Joaquim representa a possibilidade de ter ajudado até 496 vidas. A última doação foi marcada por emoção. Depois de mais de 3 décadas ajudando a manter os estoques de sangue, seu Joaquim encerrou esse ciclo com a certeza de que deixou um legado importante para a população tucuriense. Olha, pai, a primeira vez que eu fui para me doar, eu doei para uma afilhada minha, sabe? Eu tava até trabalhei nesse dia, eu estava trabalhando na noite, como eu trabalho até hoje, vigia, né? Quando eu era vigilante, trabalhava numa empresa no Rio. Aí cheguei em casa cedo, aí a mulher falou, olha, fulano está precisando de sangue, só que ninguém encontrou, só tem uma pessoa, né? Aí eu falei, eu vou. Aí eu chegado a dizer, não, tu não pode não, porque você trabalhou. Eu falei, não, mas eu vou, porque ele está precisando, então eu vou fazer essa doação. Aí vim, doei, né? E desse dia em diante, eu botei aquilo dentro de mim, eu ia ser um doador, aí foi em 95, aí passei a doar. Fiz um calendário certo para todos aqueles. Nunca vim doar assim, porque não, o mal está precisando, de campanha não. Eu sempre tive aquelas datas certas para mim sempre vir doar. Quando chegava aquela data eu vinha, sem campanha, sem precisar. E teve mais outras, né? Teve minha filha que precisou de sangue também uma vez. Aí foi que reforçou mais a minha vontade de ser um doador. Eu sabia a vantagem que tinha de ser doador de sangue. Eu acho que era uma grande coisa. Né? Tem tanto sangue, né? Que às vezes está até sobrando, né? E muita gente precisando. Então foi isso que tive dentro de mim, cresceu aquela vontade de eu ser um doador e participei. E a pior coisa que eu pedi a Deus, eu falei, no dia que eu for para me encerrar, com 69 anos, não posso mais doar, eu vou doar. Depois deu tudo certo e foi um dia, né? Antecipado um dia antes, né? Da doação, né? Eu enterrado no domingo, dia 9, dia dos pais, né? Foi um dia depois, uns 2 dias juntos. E acabei vindo aqui no sábado, fiz minha doação e graças a Deus, eu falo de coração. Se for preciso doar, se precisasse doar, eu doaria mesmo tempo, doaria certo. Agora, seu Joaquim, foram mais de 120 doações, cerca de 496 vidas beneficiadas com essa doação de sangue. O sentimento que o senhor carrega sabendo dessa informação e fechando um ciclo mais de 30 anos de doação. Olha, para mim, eu agradeço a Deus em primeiro lugar, né? Que a gente sempre tem aquele ter me dado essa saúde, ter me dado esse sangue bom para mim poder ajudar essas pessoas que precisassem. E hoje eu penso assim, sabe? Tem tantos jovens, né? Tem tanta pessoa que tem sangue. Não, minha família mesmo tem, minhas filhas, tem um neto meu que está inteirando 18 anos. Agora eu vou pedir também que ele sinta a vontade, né? Que tem enxergue, né? Porque a gente precisa, necessita, né? Para o biomédico do Hemopa, Silvio Henrique, a trajetória do doador representa um exemplo para quem ainda não tomou a decisão de doar sangue. Nós estamos aí há 31 anos exatos atendendo nossa região, que abrange o Lago de Tucuruí, né, com as cidades de Repartimento, Goianésia, Pacajá, Breu Branco, a própria cidade de Tucuruí, às vezes até mandando para fora da nossa região, Marabá e até mesmo para a capital. Tem uma atuação forte, né, graças à contribuição dos doadores, que são muito, como eu sempre falo, altruístas, são pessoas que se preocupam com o próximo, como foi o exemplo do seu Joaquim, né? Que ele ficou com a gente, como você citou números, mas a gente tem que falar um pouco também sobre emoções, porque além dos números, a gente tem que saber que é um herói anônimo que anda aí entre a gente nem sabe que ele é esse grande herói. A própria família talvez não saibam que 496 pessoas estão aí com uma nova esperança renovada a partir do seu Joaquim, a doação dele, né? E claro, doutor, o Hemopa, ele tem essa demanda aqui de contribuidores e seu Joaquim é uma história de inspiração, até porque incentiva a juventude e aqueles também que não são doadores. Isso, eu acho que na verdade ele deixou um legado, né? Deixou exemplo aí para inspirar realmente esses novos doadores, para a gente estar renovando nosso quadro de doadores, porque eles acabam virando amigos, né? Não são só doadores, como ele veio hoje aí com a gente, deu um abraço a todo mundo, tiramos fotos com ele, né? Tem outros casos, né? A gente tem inclusive agora recentemente um doador que foi compatível de medula óssea
com um paciente lá de Porto Alegre, né, que tinha leucemia e deu a pega, graças a Deus. Então, assim, a gente, ao longo dos anos, vai vendo histórias de sucesso, histórias que vão renovando a nossa fé, né? A gente considera muitas vezes profissionais de saúde os anjos, mas na verdade a gente é apenas os coadjuvantes num processo que tem o doador como anjo, na minha opinião.